Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Ler é Verbo. E hoje vamos falar de drogas psicodélicas. Segura aí! Estou aqui na Livraria Cultura de Brasília, no Casa Park, e hoje vamos falar de um livro muito interessante. Como mudar sua mente. O que a nova ciência das substâncias psicodélicas pode nos ensinar sobre consciência, morte, vícios, depressão e transcendência, de Michel Pollan. Eu vou sortear este livro. Durante o vídeo aí eu falo a palavrinha, você só comentar aqui nos comentários, já está participando, depois eu sorteio aí e você recebe gratuitamente na sua casa. Bem, então vamos começar. Michel Pollan, ele é um escritor americano e eu já tinha lido outro livro dele, que é O Dilema do Onívoro, que é um livro muito interessante, que ele fala pelo ser humano ser onívoro, ou seja, a gente comer de tudo, né, carne, vegetal e tal. A gente tem um grande dilema aí, esse negócio de veganismo e tal, mas isso é outra história. Michel Pollan, ele escreve no estilo jornalístico, né, ele não é um romancista, e aqui ele vai investigar sobre as substâncias psicodélicas, exatamente, as drogas psicodélicas, LSD, psilocibina, peyote, ayahuasca, e ele vai falar como está havendo um ressurgimento desses estudos por parte dos cientistas. O livro aqui é dividido em alguns capítulos, 6 capítulos. Antes de começar, eu queria falar que este livro foi indicado pelo Yuval Noah Harari e tem um vídeo aqui no canal falando sobre 7 livros que o Yuval indicou e esse é um deles, então eu já comecei a ler esses 7 livros, comecei por esse e aconselho que você faça o mesmo também, porque esse livro é muito bom. Bem, ele começa com um prólogo, um prólogo chama Uma Nova Porta. O prólogo você não entende muito de primeira, mas depois quando você acaba o livro e relê o prólogo, faz muito mais sentido. O prólogo é mais ou menos um apanhado geral do que ele vai falar, mas você ainda não está tão acostumado com os termos que ele vai usar, nem com as classificações que ele faz, então é meio obscuro assim você ler esse prólogo, mas tudo bem, vamos adiante. O capítulo 1 fala do renascimento. O renascimento é um novo olhar, um novo interesse sobre as substâncias psicodélicas, né? As substâncias psicodélicas, elas estão na humanidade há muitos anos, elas são encontradas na natureza, né? Elas são encontradas no cogumelo, fungo, em raízes, então todas as culturas humanas já experimentaram em algum momento as substâncias psicodélicas. Há mais ou menos 100 anos, um químico suíço conseguiu sintetizar o LSD. O LSD é a parte psicodélica de um fungo e ele conseguiu sintetizar isso pela primeira vez e foi usado até os anos de 1950 e 1960 com grande entusiasmo por psicólogos e pela comunidade, até que caiu no mundo do lazer e foi proibido nos Estados Unidos, assim como em quase todo mundo, acho que em todo mundo, na real, o uso dessa substância caracterizada como droga. Só que isso é um olhar muito raso sobre o que essa substância é capaz de fazer, mas a gente vai chegar lá. O capítulo 2, ele fala a história natural sob a influência dos cogumelos e ele vai fazer um apanhado de onde surgiu esse interesse pelos psicodélicos, quais foram os cientistas americanos que descobriram o peyote lá no México e levaram isso para os Estados Unidos, essa busca que povos antigos já tinham muito sobre os psicodélicos e depois foi trazida ao Ocidente e foi colocada à baila ali de novo, né? O capítulo 3, ele fala da primeira onda e é dividido entre a promessa e o racha, que é justamente nesse momento em que existe uma promessa de que os psicodélicos vão curar a humanidade, e o racha, que foi essa grande proibição dos psicodélicos na sociedade. No capítulo 4, ele fala Memórias de uma Viagem Clandestina. Esse capítulo é muito legal, que ele fala da viagem dele mesmo, com LSD, com a psilocibina e com 5-MeO-DMT, que é de um sapo, é um veneno de um sapo. O capítulo 5, ele vai tratar da neurociência, que é o seu cérebro sobre o efeito dos psicodélicos. Esse capítulo é muito interessante. Se você tem que ler só um capítulo desse livro, leia o capítulo 5, que é muito legal. O capítulo 6 também é muito legal, que ele fala a viagem de tratamento, compostos psicodélicos na psicoterapia, de pessoas que estão morrendo, pessoas com vícios e pessoas com depressão. E o epílogo, que ele faz um elogio à diversidade neural. Muito bem, então agora eu vou falar as minhas impressões do livro e o que eu entendi aqui com esses psicodélicos. Bem, primeiro, a primeira coisa que ele vai fazer no livro é quebrar esse nosso preconceito com as drogas psicodélicas. Primeiro, que ele vai mostrar que as drogas psicodélicas não podem ser colocadas junto das outras drogas, como álcool, como todas as heroínas, cocaína, cafeína, todas essas inas, benzina, são coisas diferentes, né? Os psicodélicos, eles são retirados da natureza com extratos naturais, de fungo, ou de cogumelo, ou do veneno de um sapo, e eles agem numa parte muito específica
específica do cérebro. Eles não têm quase efeito colateral nenhum no resto do corpo, ou seja, ele não aumenta a pressão arterial, não aumenta o batimento cardíaco, não faz você um dependente químico, você não tem necessidade de usar mais, pelo contrário, você usa uma vez e você passa um longo tempo sem necessidade de usar novamente, e tem umas necessidades específicas para você usar. A gente vai chegar lá. E aí vai mostrando a história das pessoas que tentaram disseminar isso nos Estados Unidos, e pessoas realmente apaixonadas, pessoas evangelistas mesmo, assim, que achavam que todo mundo, são ou não, tem que tomar LSD. E aí depois você fica assim, cara, tá bom, ele tem mais de 70 anos, o escritor, o Michel Pollan. E aí você fala, bicho, esse bicho vai tomar, ele vai tomar, porque ele tá estudando. E realmente ele toma. E ele vai falando as viagens que ele tem pra gente, né, que é muito legal, assim, a experiência de um cara relatando pela primeira vez aquilo, e ele é um coroa já, né, cara, 70 anos, um cara pela primeira vez tomar isso com 70 anos. Beleza, e aí chega na parte que é aquela parte da neurociência, que eu acho que é a mais interessante. Durante todo esse tempo, inclusive na década de 1950, 1960, as pessoas achavam que o fato de você tomar LSD tinha a ver com algo místico, transcendental. As pessoas ainda imaginam isso, porque o efeito que ele causa na nossa mente ele é bem específico. E ninguém tinha estudado isso a fundo, até porque não havia tecnologia suficiente para saber isso. E hoje em dia já há mais tecnologias que aquela época, não digo que sejam suficientes, mas já há mais tecnologias, como um scanner, um scanner magnético e tal, para saber em que área do seu cérebro está sendo afetada pelo uso do LSD. Num grande período da história, as pessoas até hoje atribuem o uso do LSD a uma visão espiritual. As pessoas relatam que você tem uma dissolução do seu ego, um sentimento de unidade com o todo, um amor profundo que você começa a sentir por toda a humanidade. E aí, os cientistas, nesse capítulo penúltimo aqui, eles explicam o porquê disso, que é muito interessante. Existe uma área no nosso cérebro que vem aqui do lobo frontal, né, o córtex frontal, e vai pelo meio do cérebro, que eles chamam de modo padrão. É uma área que regula o ego, ou seja, o você. É aquela voz que te dá medo, é aquela voz que prevê coisas no futuro, é aquela voz que faz com que você sobreviva às intempéries da natureza, né, que é muito útil, né, pra gente. E além disso, ela é egoísta, é uma área que começa a delimitar o nosso ser, e ela chama modo padrão porque ela economiza energia do cérebro, ou seja, você tá lá na sua vida, você vê uma árvore, aquela informação entra no seu campo visual, tem uma parte do cérebro que processa a informação visual, só que ele processa muita coisa, porque muita coisa tá entrando. E aí o modo padrão seleciona o que ele vai captar. Então assim, quando você tá dirigindo, por exemplo, você nem percebe mais que você tá dirigindo, né? Quando você tá andando, você vê árvore, vê sol, vê nuvem, mas você não percebe mais essas coisas, você não se deslumbra mais com isso, porque o modo padrão, para economizar energia, ele já vai categorizando as coisas, vai colocando as caixinhas e vamos adiante, que é uma coisa bastante útil para você fazer, né? Mas menos para você ser. E essa droga, as drogas psicodélicas, o que elas fazem? Elas desligam o modo padrão. O modo padrão não tem a ver com a sua consciência, você ainda fica consciente das coisas. É aquela separação entre mente e razão. Você ainda fica consciente, mas a sua racionalidade, esse modo padrão, ele é desligado, é como se ele fosse dormir. E é justamente o que acontece quando você dorme. Quando você dorme, esse modo padrão, ele é desligado, e por isso que você sonha, tem uns sonhos muito loucos, que você acorda e fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu pensei nisso e tal? É justamente quando você não tem esse modo padrão que o inconsciente, as suas memórias, os seus sentimentos, eles têm acesso ao consciente. E eles começam a jogar coisas que não são categorizados. E o seu cérebro tenta desesperadamente categorizar, mas ele tá sem a ferramenta principal que faz isso, que é o modo padrão. Então você começa a fazer várias sinestesias, você começa a usar áreas do cérebro, por exemplo, da visão, para processar um som. Por isso que quando você tá sob o efeito do LSD, por exemplo, ou da qualquer droga psicodélica, você às vezes ouve algo e você sente um gosto, ou então você vê algo e você sente um cheiro, quer dizer, são áreas do seu cérebro fazendo outras relações. Você traz emocional, você traz um sentimento, você traz algo que está guardado dentro de você e começa a buscar outras formas de resolver o cérebro tem que buscar outras formas de resolver aquele problema. Então, por exemplo, Freud falava que você tem como avaliar o subconsciente das pessoas de duas formas, ou através dos sonhos, ou então através do que ele chama de uma relação direta, né? Você faz algum exemplo, alguma coisa, a pessoa relaciona e aquilo meio que passa por essa barreira do modo padrão. Só que com os psicodélicos, você consegue fazer isso com uma pessoa acordada. Você consegue administrar uma droga para ela, essa droga, o psicodélico, o LSD, por exemplo, e aí você adormece o modo padrão e você tem o psiquiatra, né, o terapeuta, tem um acesso muito mais direto ao inconsciente da pessoa, trazendo aquelas memórias, trazendo aquele sentimento, colocando aquilo à luz,
analisando aquilo, e aí a pessoa começa o processo de cura dela, né? Por que voltaram a estudar o LSD e por que ele é tão poderoso? Porque tem pessoas que têm um pensamento muito rígido, são muito duras, às vezes até consigo mesmo. Por exemplo, as pessoas que têm depressão, pessoas que têm obsessão. O que é isso? São pensamentos que ficam em loop na cabeça, né? Um pensamento que faz mal, a pessoa fica mal, e por estar mal, ela pensa de novo e faz mais mal. Então, o modo padrão, ele tá muito autocentrado, né? O ego tá muito forte e fica aquele pensamento em loop. Não só isso, pessoas que têm grandes traumas, então eles estão usando para pessoas que voltam da guerra e tem um trauma de guerra, sei lá, ver o amigo morrer lá e fica com aquele trauma na cabeça e aquele pensamento em loop. Então as pessoas estão começando a usar isso em pessoas viciadas, por exemplo, a pessoa viciada em álcool, estão viciada em drogas, que fica sempre naquele pensamento de querer mais. Aí o que o terapeuta faz? Ele administra uma dose de LSD, por exemplo. Esse modo padrão é adormecido, o sentimento, o motivo por que a pessoa tem aquele padrão de pensamento vem à tona, vindo à luz aquilo da consciência, começa um processo natural de cura. Então, por isso que é muito poderosa uma droga dessa. E ele fala também uma coisa interessante, que essas substâncias, elas são um atalho, né, para colocar você num estado que você consegue chegar lá sozinho. Só que vai depender de muita meditação, de muito autocontrole, no sentido de você realmente ir dissolvendo o seu ego ao longo do tempo. Então, eles analisaram, por exemplo, o cérebro de um monge meditando, e é o mesmo efeito como se a pessoa tivesse tomado um LSD. Você tem a dissolução, você tem um adormecimento desse modo padrão, e a pessoa tem sente muito mais essa pertencimento ao todo. E como tá muito no começo, assim, e as pessoas já pensam assim, mas vai ficar um monte de drogado na rua e não sei o que e tal. É essa visão que ele tenta, com esse livro, mudar um pouco, falando assim, olha, é uma droga muito poderosa que a gente não pode deixar ela proibida. Não que a gente vá legalizar, mas existem certos casos, por exemplo, uma pessoa que tá aquele fala, uma pessoa que tem um câncer terminal, que tá sofrendo muito, que administrar uma droga para essa pessoa, ela vai dissolver um pouco aquela dor, aquela dor que ela sente no próprio ego, e vai começar a ver o mundo de uma maneira mais tranquila. A morte vai ressignificar para essa pessoa. Enfim, é uma parada muito interessante mesmo. E ainda tem uma parte muito interessante também, que já discutimos aqui no canal, com outro livro chamado Eu Não Sou Meu Cérebro, que é um estudioso da filosofia do espírito. É um tema muito complexo e muito interessante, se você quiser dar uma olhada no outro vídeo, tá aqui. Que ele fala o seguinte... Aí, cara, aí a gente começa a entrar na parte mais filosófica da parada. O que é a consciência? Porque cientistas, inclusive, que estudam a questão do LSD, tem duas correntes que estão começando a se definir. Uma corrente que acha que a consciência está dentro de nós, ou seja, nas próprias organizações cerebrais, temos ali a consciência, apesar de ninguém saber onde ela está. O que é a consciência? O que é você estar consciente? Porque você pode tirar a sua racionalidade, você continua sendo você mesmo. Você não tem mais o ego, você continua sendo você mesmo. A sua mente tá ali, mas a sua razão já não tá tanto. Mas o que é a consciência? Então tem essa linha de que fala que tá aqui dentro que a gente vai achar. E tem outra linha, que essa é uma linha mais legal, assim, mais, sei lá, viajante, né? Vamos usar esse termo, possível, não sei. Que a consciência está presente no todo. A consciência está na natureza. E nós somos apenas receptores dessa consciência. Ou seja, por exemplo, você tem um celular, né? O sinal de celular não está aqui. Isso aqui é apenas um receptor do sinal que está aí. E nós somos a mesma coisa, de acordo com essa outra linha. Nós temos aqui a nossa maquinária, ela tem a capacidade de receber esse sinal e transformar ele numa forma. A gente consegue dar uma forma achando que nós somos algo especial e tal, na verdade, mas que quando a gente morrer, esse sinal vai voltar pro todo. Ou seja, a consciência é uma consciência coletiva. Que é uma forma legal de se pensar, né? Diferente, pelo menos. E vamos respeitar as diferenças, porque afinal de contas não sabemos. Mas olha só, gente, esse livro é muito interessante, principalmente para pessoas que têm um pensamento rígido sobre os psicodélicos. E você pode começar mudando a sua mente lendo o livro Como Mudar Sua Mente. Os psicodélicos mais conhecidos são proibidos no nosso país. Existem alguns outros psicodélicos que estão livres e que estão dentro da religião, por exemplo, a ayahuasca. A ayahuasca é um psicodélico, é o DMT, né, o composto ativo do psicodélico. Cara, olha só, se você tiver interesse em fazer uma experiência dessa, faça com pessoas que são sérias em respeito ao assunto. Faça porque você tem um problema ou você tem um pensamento muito rígido e você quer tratar isso, exponha isso para as pessoas, porque com certeza essa droga pode te ajudar nesse ponto. E ele recomenda para pessoas mais velhas, inclusive. Pessoas assim, acima de 50 anos, é o momento ideal para você
tomar, porque você está ficando com um pensamento muito rígido e você precisa voltar até aquela neuroplasticidade cerebral. Bem, então se você quiser esse livro, você comenta aqui nos comentários: eu quero mudar minha mente. Beleza? Eu quero mudar minha mente, que eu sei que você quer este livro e eu vou sortear. E se o seu comentário for sorteado, você vai receber gratuitamente na sua casa e você vai mudar a sua mente de alguma forma ou de outra, porque o conhecimento muda a mente, tá certo? Bem, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você compartilhe com as pessoas e curta também. E lembre-se de se inscrever no canal. O resultado do sorteio vai estar no meu Instagram, que é @fredmuito. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!